Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, nós sabemos que se queremos evoluir na corrida temos de treinar. Sem treino não há evolução, isso é evidente e é uma verdade completamente inquestionável. No entanto, nós por vezes não temos o tempo suficiente para treinar que necessitamos ou que desejaríamos. E, portanto, surge a dúvida de como manter a eficiência do treinamento, mesmo reduzindo o número de treinos ou a quantidade de treinos que nós fazemos ao longo das várias semanas, porque por vezes não há mesmo tempo, não há mesmo possibilidade de fazermos. E é esta questão que eu vou tentar responder ao longo deste vídeo, é como manter a nossa capacidade física e até manter a eficiência dos treinos, mesmo com redução da quantidade de treinos, ou volume de treinos, ou carga de treinos, seja lá o nome que nós chamarmos. Nós sabemos que o tempo que temos é limitado, principalmente não sendo corredores profissionais, o tempo que temos para treinar muitas vezes é limitado. Há alturas em que o tempo não está muito bom, porque está muito calor, está muito frio, está chuva, está vento, nós temos questões pessoais, nós precisamos de trabalhar e por vezes não temos tempo para treinar. Portanto, por vezes nós não treinamos aquilo que desejaríamos. No entanto, nós necessitamos de adaptar os treinos que fazemos de forma a mantermos uma eficiência dos treinos, mesmo com a redução do treinamento. O primeiro ponto a referir é que é muito importante nós mantermos a consistência dos treinos. Se nós pretendíamos correr 5 vezes por semana ou 4 vezes por semana e se não conseguimos fazê-lo, então devemos tentar correr o máximo de vezes possível. Se não pudermos 4 vezes, então treinamos 3 ou treinamos 2. Agora, não vamos é deixar de treinar pelo facto de não conseguirmos treinar aquele número de vezes que nós pretendíamos. Nós não podemos pensar assim, bem, como eu precisava de treinar 4 vezes por semana, mas como não consigo treinar 4 vezes, só consigo 2, se calhar 2 não vai servir para nada e portanto não vou treinar. Isto não pode ser. Nós temos de ser consistentes, devemos treinar aquilo que pudermos, porque é essa consistência que vai fazer com que nós consigamos criar um hábito de corrida. Se nós, pelo facto de não termos tempo para treinar todos os dias em que nós gostaríamos de treinar, e se deixamos de treinar por causa disso, aquele hábito, aquela necessidade que nós sentimos de correr vai acabar. E esse é logo o primeiro ponto, é tentar manter a consistência da forma possível. Pronto, claro que se não conseguirmos treinar sempre que queremos, pronto, temos que aceitar isso, mas continuar a treinar. O segundo passo é nós priorizarmos o tipo de treinos que têm mais impacto sobre a performance que nós pretendemos obter. Imaginemos que somos corredores que pretendemos fazer performance ou ter bons resultados numa prova de 5 km. Nesse caso, então devemos priorizar treinos que sejam treinos intervalados, são treinos mais focados na velocidade, treinos de tiros, assim como treinos ritmados. São treinos em que nós fazemos uma distância mais curta do que os tais 5 km, mas a um ritmo próximo daquele que nós vamos tentar fazer na prova. Se a prova é uma prova curta e rápida, então devemos focar-nos em treinos que sejam rápidos, porque são esses treinos que vão impactar mais na performance dessa prova. Se o nosso foco é, por exemplo, provas longas como a maratona, então devemos focar-nos nos treinos longos e treinos que sejam mais focados também no ritmo de prova. Ou seja, como é uma prova muito longa, em que a resistência tem um impacto muito grande, ou seja, tem uma influência muito grande na performance, né? Porque se nós vamos fazer uma maratona com 42 km, mas se não conseguimos correr 42 km, então nem vale a pena nós estarmos a treinar a velocidade. Portanto, nós, se temos pouco tempo para treinar, então devemos focar-nos em treinos que tenham mais especificidade sobre aquela prova que nós vamos fazer, e nas provas longas serão os treinos longos e depois tentarmos fazer para não baixarmos muito o ritmo, então vamos tentar
focar o resto dos treinos em treinos que sejam baseados no ritmo de prova que nós pretendemos obter. Portanto, no caso da maratona seria o tal treino longo no fim de semana e depois um treino mais curto, mas ao ritmo que nós pretendemos colocar na prova. Se nós, além desses 2 treinos, conseguirmos treinar mais do que 2 vezes, então o resto será treinos de manutenção, alguns treinos leves, alguns treinos também específicos quer para provas curtas, quer para provas longas. No entanto, o foco, quando nós temos pouco tempo, é naqueles treinos-chave que são aqueles que vão fazer com que tenhamos um bom resultado. Quando nós temos pouco tempo para treinar, outra estratégia que nós podemos ter é fazer alguns treinos híbridos. São treinos que se focam em vários aspectos de treinamento. Por exemplo, em vez de fazermos num dia um treino longo e no dia seguinte, ou passado uns dias, um treino intervalado, um treino de tiros, então se fizermos um treino 10 km em ritmo progressivo, então aí estamos não só a fazer um treino relativamente longo, mas também estamos a focar-nos na velocidade e, portanto, acaba por ser um tipo de treino mais híbrido que foca em vários aspectos. Ou então, por exemplo, nós fazermos um treino longo, mas também ao longo desse treino fazermos alguns períodos em que nós fazemos, por exemplo, ao ritmo de prova, ou seja, fazemos 5 km em ritmo de prova, depois 5 km em ritmo leve, depois fazemos mais 3 ou 4 em ritmo de prova, depois fazemos mais uma parte em ritmo leve. Portanto, se nós fizermos vários blocos, estamos aqui a fazer um treino mais híbrido, em que nós estamos a juntar vários tipos de treinos no mesmo treino, e assim nós poupamos algum tempo, embora, pronto, se nós tivéssemos mais tempo, se calhar seria preferível nós fazermos o treino longo, em ritmo leve, e depois fazermos o treino de tiros, ou o treino ritmado, ou o treino de subidas. Portanto, no entanto, quando isso não é possível, então fazemos um treino assim mais híbrido. Outra forma, por exemplo, é nós fazermos um treino longo, em que nós, por exemplo, fazemos o treino longo a um ritmo leve e depois nos últimos 3, 4 km aceleramos muito e tentamos fazer assim um treino mais ritmado no final. Ou então escolhermos um percurso que tenha muitas subidas e descidas e então fazemos o treino longo, até podemos fazer ligeiramente mais curto porque é um treino mais difícil, mas também o facto de termos as subidas e as descidas acaba por fazer quase 2 treinos no mesmo dia, porque em vez de fazermos um treino que tem aqueles treinos de subidas, em que nós fazemos tiros em subida, em que subimos rápido e depois descemos a caminhar, então depois podemos fazer um treino longo, mas que também tem subidas e, portanto, nós ao fazermos este tipo de treinos mais híbridos, em que misturamos vários tipos de treinos, poupamos aqui algum tempo, aos casos em que nós não temos tantos dias disponíveis para treinar como desejaríamos. Além disso, também podemos usar uma estratégia de, quando nós não temos tempo para fazer um treino mais longo, um treino em que nós, por exemplo, vamos treinar, temos que chegar a casa, temos que equipar-nos, temos que ir para o local onde vamos fazer o treino, depois temos que voltar, depois vamos tomar banho. Muitas vezes isso demora algum tempo, então nos dias em que nós não temos esse tempo todo para conseguirmos fazer o treino de corrida, então podemos fazer um treino de reforço muscular em casa, podemos fazer uns agachamentos, podemos fazer uns abdominais, fazer uma prancha, fazer esse tipo de exercícios que acabam também por depois poder ser utilizados na corrida. Nós às vezes estamos a escovar os dentes e podemos estar a escovar os dentes e a fazer agachamentos. Pronto, é assim uma coisa assim um bocadinho às vezes mirabolante, mas às vezes a falta de tempo faz com que nós tenhamos que usar a imaginação para treinar quando possível e aproveitar todos os momentos para fazer algum tipo de treino. E portanto o vídeo de hoje era este, o facto de nós termos menos tempo para treinar, porque isso às vezes acontece, são às vezes períodos na nossa vida em que nós não conseguimos
treinar por questões pessoais, por questões profissionais, seja o que for, é importante nós mantermos a consistência. Esse é o ponto-chave, tentar treinar o máximo possível para não perdermos o hábito da corrida e para não perdermos condição física. Depois, é treinar quando possível e quando vamos treinar, então focar-nos nos treinos que mais impacto têm sobre a performance. E, portanto, é este o ponto que é importante, é nós tentarmos perceber o que é que vai influenciar mais a nossa performance na prova que nós pretendemos fazer, ou as provas que nós normalmente fazemos. Portanto, se são provas curtas, então vamos focar-nos em treinos de velocidade. Se são provas longas, então vamos focar-nos em treinos de resistência e alguns treinos de ritmo para nós também não perdermos totalmente a velocidade. E, portanto, é isto, é treinar sempre que possível e depois tentar, dentro dos treinos, quando temos pouco tempo às vezes para treinar, juntar alguns tipos de treinos dentro do mesmo dia para também para treinar vários componentes do nosso corpo humano, quer dizer, às vezes precisamos treinar subidas, precisamos treinar também treinos longos, então fazemos um treino longo com subidas, pronto, e acabamos por conseguir treinar tudo. Agora, muitas vezes é difícil nós conseguirmos conciliar esta redução da carga de treinos com a manutenção da nossa capacidade física, mas pronto, tem que se ir tentando. Nós não podemos desistir, pois há de haver um momento em que vamos ter mais tempo. Portanto, era isto que eu vos queria hoje dizer. Agora, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso joinha e partilhem com os vossos amigos. Então até à próxima e bons treinos.